Certo. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, muito boa tarde, boas-vindas ao nosso webinar que assinala aqui este regresso deste formato à nossa oferta que disponibilizamos ao nosso público. Eu chamo-me Nuno Ricardo, sou responsável pelo Departamento de Formação da ENGE. Tenho comigo o Sérgio Almeida, o Carlos Cunha e o Tiago Nogueira, que vêm-nos hoje falar sobre vendas. Vamos já apresentá-los um bocadinho mais ao detalhe. Antes de mais, contextualizar também este nosso webinar. Os nossos webinars estão de volta, are back, com o mesmo objetivo: partilha de conhecimento, partilha de ferramentas, partilha de dicas práticas que vocês possam aplicar, que o nosso público possa aplicar na gestão dos seus negócios, na gestão das suas empresas no dia a dia. Para além disso, também iremos procurar que seja um espaço no qual iremos disponibilizar ao nosso público informação sobre a nossa oferta formativa, sobre os nossos programas executivos, para perceberem um bocadinho também ao detalhe, com um bocadinho mais detalhe, aquilo que nós desenvolvemos, o tipo de competências que procuramos promover nos nossos programas executivos. A primeira temática neste regresso dos nossos webinars é a temática das vendas. Como todos nós sabemos, não só sabemos e sentimos, vivemos tempos exigentes, tempos desafiadores, tempos que nos colocam aqui um conjunto de exigências no que diz respeito à gestão dos nossos negócios, no que diz respeito à sustentabilidade dos mesmos, e a área de vendas, como área absolutamente estratégica de um negócio, é uma área que implica uma reflexão e uma avaliação e uma análise sobre estes desafios atuais que o atual contexto, um contexto de absoluta incerteza, nos traz. Para isso que me referi, convidamos três especialistas que vão procurar abordar estes desafios do ponto de vista de três dimensões centrais da área de vendas: a componente da estratégia e do planeamento, a componente do digital e a componente comportamental. Três especialistas, três profissionais, eu atrevo-me a dizer três profissionais de excelência na sua área de atividade, que lidam diariamente com estas questões, com estes desafios e nas suas atividades profissionais, enquanto empreendedores, enquanto gestores, enquanto comerciais. Todos nós somos comerciais, todos nós somos vendedores, e portanto agradecer uma vez mais a disponibilidade e a presença do Carlos Cunha, do Tiago Nogueira e do Sérgio Almeida. Antes da apresentação dos mesmos, muito rapidamente também a passar aqui em revista a ordem, a agenda deste webinar. Portanto, iremos falar sobre os atuais desafios das vendas e partilhar aquilo que é o insight e as perspectivas destes três oradores. Iremos também ter aqui um momento de oferta às pessoas que estão inscritas, de sorteio de dois livros na área comportamental, um livro do Sérgio Almeida e um livro de Paulo Moreira, ambos nossos formadores do Programa Executivo em Vendas, que depois também iremos apresentar, e depois iremos no final deixar um espaço, como habitualmente, para 10, 15 minutinhos no máximo de perguntas e respostas através aqui do nosso menu de Answers and Questions. Portanto, antes de então passar a palavra aqui com as nossas perguntas, os nossos desafios aos nossos oradores, eu ia fazer uma breve apresentação dos mesmos. Sem qualquer tipo de ordem específica, que neste caso é uma ordem até alfabética. O Carlos Cunha é licenciado em Economia pela FEP, desenvolveu uma carreira de 20 anos em multinacionais de referência na área de marketing e vendas. Passou por empresas como a Procter & Gamble, a Optimus, a Sonai, a Philips Consumer Lifestyle e a Omega Pharma, Perrico, onde ocupou lugares de relevo como a direção comercial e direção geral. Portanto, vender é com o Carlos, que após este período preenchido com sucesso no atingimento de resultados, mas também de bem-estar organizacional, seguiu recentemente o caminho do empreendedorismo e hoje lidera uma operação de franchise em McDonald's com 3 restaurantes na zona sul do país. Mais uma vez, Carlos, muito obrigado pela tua disponibilidade. O Tiago Nogueira, atualmente a trabalhar como Grow Lead da loja da farmácia.com, a maior farmácia online em Portugal, é especializado na área digital há vários anos,
colaborou com empresas como a Prozis, a Hyundai, a Honda, QTM, Coilab e passou recentemente pela agência Follow. Tem formação superior ao nível de mestrado na área da comunicação e o mestrado em gestão de serviços, e é no digital que encontrou a sua vocação. Acredita no conceito do Customer Centric Marketing, onde o consumidor deve estar no centro da decisão. Paralelamente, é docente no ensino superior e instituições de especialização de norte a sul de Portugal, bem como no Brasil, mentor na Startup Braga e Startup Leiria, e encontra também paixão nas palavras a escrever para a revista Marketeer, Briefing e Link to Leaders. Muito obrigado também, Tiago. E last but not least, nosso também parceiro, já de longa data, o Sérgio Almeida, que desde 2019 se dedica ao tema da liderança, estratégia, negócios e felicidade nas organizações, através de programas que alinham esta criação de riqueza das instituições com o bem-estar dos seus colaboradores. É formado em Engenharia Mecânica pela FEUP, estudou Neurociências e Comportamento na Academia Alemã de Neurociências e é certificado pelo International DISC Institute e DISC Behavior Analyst, investigador em Neurociência e Comportamento Humano. Coach executivo, dedica grande parte da sua atividade ao coaching, é autor do livro Lehman, uma viagem para a felicidade, que vamos ter aqui a oportunidade de sortear entre os nossos participantes um exemplar autografado pelo Sérgio, e também desde já aqui o meu agradecimento por essa disponibilidade. É casado, pai, empresário, escritor, investigador, empreendedor, social coach executivo e consultor. Fundou recentemente o Cielo Group e o Global Healthcare Forum. É presidente do Brain Research Institute, membro da Comissão Executiva do PAR, Plataforma de Apoio aos Refugiados, coordenador de Rotary International para Portugal e Espanha. É professor na ESEM Business School Madrid e professor convidado na Universidade Portucalense do Porto. E mesmo assim, ainda arranjou tempo para estar hoje aqui connosco a falar sobre vendas. Muito obrigado, Sérgio, pela tua disponibilidade. Okay. Portanto, antes de mais, que também já, se não convidei-vos e vocês não falam nada, e portanto aqui o objetivo é passar-vos aqui estas perguntas para debate com os nossos participantes. A primeira questão que tinha para vos colocar é exatamente sobre esta questão e que está linkada à temática dos desafios atuais das vendas. Ou seja, neste tempo de absoluta incerteza, em que a única certeza que temos efetivamente é a incerteza dos mercados, a incerteza que paira nos negócios, na vossa perspectiva, quais são os grandes desafios que atualmente os gestores, os empreendedores, os comerciais, as equipas de vendas enfrentam neste contexto? Quais são os principais desafios, estas principais preocupações que assolam a área de vendas atualmente no nosso contexto? E a começar por ti, Carlos, mais uma vez seguindo uma ordem alfabética. Obrigado, Nuno. Estás-me a ouvir bem? Sim, perfeitamente. Pronto. Olha, obrigado pela introdução e boa tarde a todos. Indo direto ao assunto que tu referes e, portanto, se nós fizermos aqui uma retrospectiva, vamos assim dizer, dos últimos 10 anos, a incerteza passou a ser certeza, como tu referiste muito bem na tua introdução e na pergunta. Portanto, tivemos a crise do subprime ali no final da primeira década deste século, e agora tivemos quase 3 anos de Covid, de um período muito complicado, e agora também estamos a viver outra vez nova incerteza com este período da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Portanto, sendo pragmático e levantando aqui algumas temáticas que me parecem que preocupam os nossos vendedores e as pessoas que estão ligadas às vendas no dia-a-dia, eu diria que há aqui quatro grandes fatores-chave que hoje em dia, se eu fosse, imagina, um chefe de vendas, estaria muito preocupado. Ponto 1, definir objetivos de vendas. Com esta incerteza em que, por exemplo, imagina que um de nós é responsável por uma área de exportação e o teu principal mercado está na Rússia ou está na Ucrânia. É impossível definir os objetivos de vendas, ou quando muito defines, eu não consigo para lá vender. Portanto, há uma grande incerteza que te obriga, ponto 1, a ser cada vez mais difícil, ainda mais difícil definir os objetivos, ponto de vendas. Ponto 2, tens que os ir corrigindo, que por princípio não é uma coisa positiva, mas neste momento eu diria que esta é a primeira temática. A segunda é a variável preço. Portanto, a variável preço é fundamental para um vendedor. Nós já vínhamos antes, portanto, no seguimento do Covid, ou do período de Covid, e antes da existência desta crise na Ucrânia e Rússia, com um processo inflacionista, onde as empresas estavam a corrigir os preços, ponto 1, a níveis que nós não estávamos habituados, porque já não tínhamos inflação
na Europa há algum tempo. Ponto 2, estamos a fazer correções mais do que uma vez durante o ano. Isto é terrível para um vendedor e para quem trabalha em vendas. Porque está a subir preços, não estamos a baixar, está a fazê-lo várias vezes, tem que explicar isto aos seus clientes. Neste seguimento, também vivemos, e dada a instabilidade que temos neste momento na supply chain a nível mundial, é o aumento do número de rupturas que tu tens, neste caso nas empresas, até muito por causa ou por culpa da escassez de matérias-primas e pelo aumento de preço das matérias-primas. Isto abrange praticamente todas as commodities e não só apenas o petróleo e os combustíveis e os custos energéticos. Portanto, além de estares, ponto 1, não consegues definir bem os teus objetivos de vendas, estás constantemente a aumentar preços ou a rever preços, ainda por cima, muitas destas vezes não tens produto para entregar. Portanto, eu diria que isto é um cocktail explosivo para quem trabalha nas vendas. O que desagua, para mim, no último pilar, que temos que ligar às pessoas, que é a motivação. Portanto, neste cenário, eu diria que é um desafio hercúleo para um chefe ou um diretor de vendas conseguir manter a sua equipa motivada para a venda, tal é o número de problemas e de questões que vão variando no dia a dia. Portanto, assim, em resumo, tentei ser algo pragmático na resposta, eu diria que estes serão os desafios, ou alguns dos desafios que mais perturbam a mente de um vendedor e de um chefe de vendas. Exatamente. Pragmatismo é uma palavra que te assenta já há alguns anos como uma luva. E apesar de não ter sido combinado, terminaste com uma temática que é muito cara ao Sérgio Almeida, que é esta questão da motivação das pessoas. E, portanto, Sérgio, concordas com o Carlos com esta questão, para além daqueles fatores que ele mencionou, o peso que este contexto também está a ter ao nível da motivação das pessoas e da felicidade das pessoas nas organizações? Olá Nuno, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco. Claro que sim, totalmente de acordo com o Carlos. Aliás, não poderia deixar de ser. No fundo, quando nós falamos de negócios, quando falamos de vendas, falamos de pessoas. Isto é um clichê, não é? Não é nada de novo. Agora, é o que dizia o Carlos, parece que depois de uma pandemia a melhor coisa que nos podia acontecer era uma guerrazinha aqui ao lado, não é? Portanto, estas coisas vão caindo em catadupla e há muita incerteza. E claro que aqui há um papel muito importante, Nuno, que é no fundo o que tu falavas no início, todos nós somos vendedores, todos nós somos comerciais. A primeira venda que temos que fazer é a venda de nós próprios. Eu tirei, como falaste há pouco, quando me apresentaste, falavas na questão eu estou em engenharia mecânica e rapidamente passei para a área das vendas, fui diretor de negócios na área automóvel durante muitos anos e lembro-me que a determinada altura, mesmo em contacto com os meus colegas, naqueles almoços que fazemos anuais da rapaziada de engenharia, não é? Que são sempre muito divertidos, a gente vai percebendo que os anos passam, mas as conversas são sempre as mesmas, mas eu comecei logo de início a perceber que esta coisa das vendas, junto até dos meus colegas, não era muito bem vista. Portanto, a coisa do vendedor, a venda, a banha da cobra, aquelas conversas, enfim. A conversa do vendedor, que se falava muito. E, na realidade, aquilo que desde cedo percebi, até aprendendo muito com grandes comerciais, é que a primeira venda é a venda de nós próprios, no bom sentido da palavra. Ou seja, se eu não te aceitar a ti, Nuno, enfim, enquanto representante de uma marca, provavelmente vai ser muito mais difícil comprar todo o resto. Portanto, a primeira marca também é a tua marca, não é? Nuno Ricardo. E precisamente por aquilo que dizia o Carlos, por existir tanta turbulência, por existir tanta incerteza lá fora, é que nós precisamos de criar uma certeza cá dentro. Portanto, nós somos embaixadores da nossa marca, mas em primeiro lugar nós somos embaixadores de nós próprios. Isto acontecia, por exemplo, na área automóvel bastante, e acontece noutras marcas, pessoas que transitavam de marca levavam muitas das vezes muitos dos clientes consigo, até quando transitavam da área de negócio. E porque há aqui uma palavrinha mágica hoje que é confiança. Trust. Portanto, nós, no mundo tão digital, de fake news, de mudança, em que tudo está à distância de um clique, acho que é um bocadinho o back to basics, que é andar para trás novamente e voltar aos tempos dos nossos avós e dos nossos pais, onde se fechavam negócios com um aperto de mão, ou onde a palavra ainda valia. Claro que hoje a gente não pode fazer isso, não é? Não podemos ir aqui
enfim, a falar com alguém que está na China e dizer, ok, manda vir que eu depois pago. Não é disso que se trata, mas é sobretudo para centrar na tua questão e naquilo que estamos aqui a falar hoje. As pessoas são ainda o melhor ativo na área das vendas e dos negócios. Porque, e eu tive essa experiência, já tive comerciais que destruíam valor e podia-lhe dar a margem toda possível e mais alguma para fazer desconto e não fechavam o negócio, e tinha outros que conseguiam efetivamente acrescentar valor porque traziam esse seu lado pessoal, equilibrado, focado para a negociação e para o acompanhamento ao cliente. Portanto, completamente de acordo e, claro, puxando aqui a brasa à minha sardinha, os meus queridos colegas de painel que me perdoem, mas cada um de nós está a fazer aqui este papel e todos juntos em equipa estamos a remar para o mesmo lado, que é no fundo trazer aqui uma experiência boa e positiva, mas eu diria que a primeira grande venda está cá dentro. É aqui que a gente conquista o primeiro negócio. Se o perdermos aqui, depois tudo o resto vai ser difícil. Muito obrigado, Sérgio. E exatamente porque temos diferentes perspectivas, e aqui já em tom de provocação, passar daquilo que é o comportamento do pessoal para a área do digital. No digital não conseguimos apertos de mão, no digital é tudo muito mais rápido e à distância, e, portanto o digital emergiu de uma forma, eu diria, exponencial na última, já não é nos últimos anos, não é, Tiago? É na última década, e portanto que desafios é que o digital também enfrenta neste momento em que o contexto é de tal forma mudança e de incerteza? É mais uma solução, é mais um problema para a área de vendas? Olá, Nuno, e olá a todos. Como o Sérgio dizia, obrigado por estar aqui convosco. Indo diretamente à questão, eu acho que o grande problema, Nuno, é as pessoas olharem todas para o digital, e vejo isso nas escolas onde dou formação, como o santo grau de que salva todos os negócios. Toda a gente fala muito de digital como, primeiro, se fosse a coisa mais barata que existe no mundo, que é logo a coisa mais cómica que nos podemos lembrar, não é? Eu acho que muitas das vezes, eu digo sempre isto e posso estar completamente errado, trabalhar digital é mais caro do que trabalhar o mundo offline, porque é o que eu digo pelo menos aos meus alunos, hoje nós passamos numa rua porque estamos a fazer uma visita turística e vemos um café, entramos, tomamos um cafezinho, ninguém se lembra, acorda de manhã, abre um browser e procura por um site a ver se existe ou se não existe. Então há um grande investimento no digital que as pessoas metem completamente de lado e têm aquela presunção de que digital é criar uma loja online e ela aparece. A própria Google foi desenvolvendo alguns modelos mentais, não é? Há um conceito muito interessante que é o ZMOT, do Zero Moment of Truth, em que a Google fala, não é, que a primeira vez que nós ouvimos falar sobre alguma coisa já não é no first moment of truth, quando vamos a um espaço comercial e nos deparamos com um produto. Nós pesquisamos antes no Google por um determinado produto para saber ao que vamos ao encontro. E isto mostra-nos claramente que há um gap muito grande. Primeiro, como o Carlos dizia e o Sérgio também, a questão das mentalidades, eu acho que o Sérgio tem toda a razão, a mentalidade é muito importante, e a mentalidade de quem está acima das organizações no sentido de construir notoriedade de marca, acho que nunca foi tão importante, ou notoriedade em si só. E acho que em Portugal isso está a falhar um bocadinho. Há muitas marcas que num funil de vendas só trabalham do meio para baixo, ou de uma determinada parte para baixo, e esquecem-se daquela questão de vamos criar nome, vamos criar reputação, e por aí fora. Na hora da escolha, o português, infelizmente, está cada vez mais motivado pelo preço, como o Carlos diz, porque os aumentos dos preços fazem isso mesmo, que os portugueses comecem a olhar cada vez mais para a carteira, mas eu, como trabalho numa loja online, em que sou um retalhista e vendo o mesmo que mais 30 ou 40, consigo dizer que se construirmos marca, nós conseguimos vender a mesma coisa que os outros vendem, porque como o Carlos e o Sérgio dizem, todos somos vendedores, e conseguimos vender uma coisa mais cara, porque o cliente no final diz, eu prefiro comprar aqui porque isto me acrescenta valor. Quanto mais não seja a experiência pós-venda, ou mesmo a experiência do contacto com profissionais de saúde, que confiamos porque a marca transmite essa confiança. Muito obrigado, Tiago. Temos aqui 3 dimensões, não é? Que foi exatamente o desafio que trouxemos hoje ao nosso público. Também dizer desde já que estamos aqui com quase 70 participantes e, portanto, muito satisfeito por esta procura e interesse de estar a despertar este nosso webinar. Vemos aqui pessoas também de várias regiões do país e, portanto, agradecer a vossa participação, antes de mais.
três dimensões, a dimensão comportamental, a dimensão do digital e a dimensão da estratégia. Alterando agora aqui um bocadinho a ordem, de que forma é que esta dimensão do comportamento neste momento, as competências ligadas à área comportamental, o desenvolvimento de competências comportamentais, Sérgio, podem ajudar-nos a ultrapassar estes desafios que vocês identificaram, pelos quais estamos a passar neste momento? Nuno, assim, não só acredito, como existem uma série de estudos e de outras entidades que precisamente falam sobre isso. O World Economic Forum trabalha muito nestas áreas. Eles têm um report, The Future of Jobs, e nas 10 top skills para 2025, 8 são comportamentais. Desde a questão da gestão emocional, negociação, a capacidade a criatividade, de superar, enfim, tudo isso, nós conseguimos perceber. Claro que no passado estas áreas eram vistas um bocadinho como algo mais estranho. Acho que hoje já nem temos que as explicar. Quando falamos de competências muito transversais, competências muito humanas, digamos assim, nós conseguimos entender tudo isso. Aliás, deixa-me dizer-te que há aqui uma grande confusão que fazemos entre qualificações e competências, não é? Portanto, às vezes apontamos para a qualificação e podemos ter aqui alguém super qualificado, com 3 doutoramentos, mas que na realidade não entrega valor e, portanto, não é competente. E acho que aqui está também uma grande evolução, que há bocadinho aqui o Tiago falava, e a questão do digital hoje tem trazido grandes mudanças. O LinkedIn tem uma linha de atuação que fala de tudo isto, The Great Reshuffle, há quem fale da Great Reset. Portanto, a pandemia com o digital fez com que isto explodisse. E, na realidade, traz ao de cima essa necessidade, Nuno, que é a gestão de mim próprio, portanto, uma autoliderança, no fundo, porque e isto acontece imenso, portanto, na área das vendas, eu conseguia às vezes perceber aquele vendedor que transportava, ou até o chefe de vendas, enfim, todos nós, quem estiver em contato com os clientes, que transportava uma má experiência para uma reunião seguinte. Estão a ver, quase falando nos Crowded House, quem for da minha idade conhece, eles têm uma música que diz "Everywhere you go, you always take the weather with you". Portanto, é quase aquela anedota do sujeito que partiu o dedo e sempre que tocava doía-lhe tudo, mas era o dedo partido. Portanto, e às vezes há isso, que é transportarmos essa energia, essa forma de estar para os vários clientes e, portanto, não conseguir fazer essa gestão interior. Diria que o primeiro passo é a liderança interior. É a primeira vitória que conquista-se cá dentro. E na área das vendas não há uma segunda oportunidade. Eu, se estiver com o meu computador à frente, sem um cliente à frente, eu posso me chatear com o meu Excel ou vou tomar um café e volto. Agora, se eu estiver com um cliente à frente, até ele entrou eventualmente na minha loja sem eu estar à espera. Ou eu vou-lhe mostrar uma casa, enfim, e de repente nem é o melhor dia para mim, mas foi a data que ele marcou. Tudo isto joga e acaba por ter um impacto grande. Se eu não tiver esta capacidade de me adaptar, de me conhecer, provavelmente eu não vou perder o negócio por causa do produto ou do serviço, mas vou perder o negócio por minha causa. E enquanto eu não tiver consciência sobre isso, provavelmente vou andar nesta tentativa e erro. Portanto, posso dizer, Nuno, que os grandes comerciais que eu conheci, e aprendi imenso com muitos comerciais, alguns jovens, outros menos jovens, eram verdadeiros embaixadores da sua marca. Tu olhavas e vias essa pessoa no tratamento e na relação com o cliente e parecia quase que um bailado, estás a ver, um tango em que tudo se coordenava e havia, sobretudo, isso que é fundamental. No negócio nós temos que ser especialistas em pessoas, ponto. E a seguir vamos tratar do resto. E a primeira pessoa em quem nós temos que estar focados e conhecer bastante é sobre nós, porque senão, até estou a dizer casos muito simples, desde erros de body language até questões estratégicas que podem acontecer e que nós, sem ter consciência, como se costuma dizer, a ignorância é muito atrevida. Portanto, acho sem dúvida que nesta altura de grandes mudanças, se tivermos alguma certeza cá dentro, acho que isso pode ajudar. Então, liderarmos a nós mesmos para depois podermos e conseguirmos liderar os nossos negócios, as nossas vendas. Carlos, e tu, homem que és do planeamento, da estratégia, dos objetivos e da monitorização e acompanhamento dos mesmos, de que forma é que todo esse pensamento e estratégia de vendas pode neste momento também ajudar e contribuir para vendermos, para nos mantermos com os negócios sustentáveis e atingirmos aquilo que são os nossos objetivos?
Estratégia e planeamento é contigo, Carlos. Obrigado. Olha, antes de mais, deixa-me só voltar 30 segundos atrás. Eu gostava de sublinhar o que o Sérgio acabou de dizer relativamente às pessoas. Portanto, eu comecei a minha carreira profissional em 1998 na Procter & Gamble. Na Procter & Gamble, que é um dos grandes gigantes do grande consumo, já se dizia na altura, havia uma frase do antigo CEO que dizia: podem-nos tirar as nossas fábricas, podem-nos tirar as nossas marcas, podem-nos tirar os nossos carros, os nossos escritórios. Mantenham-nos as nossas pessoas e em 10 anos nós reconstruímos tudo outra vez. E, portanto, esta frase acho que tem 30 ou 40 anos, não poderia estar mais atual do que hoje, e construo muito em cima do que estava a dizer o Sérgio, mas também o que diz o Tiago, porque hoje em dia, olha lá nós agora, estamos aqui todos em forma virtual, portanto isto também lança todo tipo de desafios. Dito isto, feito este parênteses, este cenário, quando tu estás completamente apostado em pessoas, se não tens as pessoas certas, não há estratégia ou planeamento que te salve, isto é o primeiro ponto. Portanto, escusas, se não tens as pessoas certas, escusas estar a planear e a fazer estratégia, que nada vai correr bem. Portanto, construindo aqui, fazendo aqui alguma piada, outra profissão que acabou é a do anotador de encomendas. Isto hoje em dia já não basta só ir lá ao cliente anotar a encomenda, acabou isso. Portanto, nós agora temos mesmo que vender. E por isso, voltamos outra vez, estivesse no papel de chefe de vendas ou diretor comercial, a primeira coisa que me preocupava muito era com as pessoas, e que as minhas pessoas funcionassem nos vários canais. E neste momento o canal digital é um canal de vendas, seja de venda do produto, seja de venda do conceito, como disse muito bem o Tiago, seja de venda da marca. Pronto. Dito isto, indo especificamente à parte da estratégia de planeamento de vendas, o que eu acho que estamos a viver, e portanto obriga-te a ir um bocadinho, é um pouco contrassenso, mas obriga-te a ir adaptando a estratégia e por consequência o planeamento ao longo do ano. Vamos assumir como unidade do tempo o ano. Porquê? Porque a estratégia, para ter eficácia, tem que se basear num bom diagnóstico. E a verdade é que os diagnósticos neste momento estão a ser bastante voláteis, ou seja, o diagnóstico vai mudando porque o mundo, e neste caso o mundo dos negócios, está a mudar a uma velocidade e com uma incerteza maior do que é normal. Portanto, o que eu diria é que devíamos fazer, imagina, ciclos trimestrais ou ciclos mensais adaptativos de diagnóstico, estratégia, planeamento. Diagnóstico, estratégia, planeamento. Obviamente que isto para as pessoas é mau, porque a incerteza é mau para as pessoas e às vezes, quando tu não sabes exatamente o que estás a fazer, normalmente cometes erros. E, portanto, aqui voltamos outra vez, pescadinho de água na boca às pessoas, é muito importante a ligação que o chefe de vendas, o diretor comercial, consegue estabelecer com a sua equipa e a forma como consegue passar a mensagem, o que depois entraríamos no campo da comunicação. Portanto, cada vez mais, eu diria que é mais importante eu estar a comunicar, ou tão importante quanto estar a comunicar para os meus clientes com a minha marca, e eu conseguir comunicar com a minha equipa e com as minhas pessoas e com a minha organização para conseguir explicar o que é que está a passar e o que é que nós estamos a alterar. Portanto, assim, em resumo, eu diria que é um bocadinho isto e fecho aqui um pouco em torno do que todos os meus colegas estão a falar aqui no painel. Então, defendes um pouco aqui, em forma de conclusão, uma estratégia que seja completamente adaptativa e flexível a estas novas mudanças que são permanentes, e também focaste noutra questão, mas já estás a ir de encontro aqui à questão do comportamento, a ocupar a faixa do Sérgio Almeida, que é a questão, a forma como eu comunico essa estratégia, essas adaptações e essas mudanças estratégicas à minha equipe, eu sei envolver nas mesmas. Okay? Deixa-me só fazer uma nota, desculpa lá, Nuno. Mas quando eu digo adaptativo é com base em dados, é com base em data. Não é adaptativo andar aqui ao sabor do vento e agora vamos, estás a perceber? Pronto, queremos muito e tal, somos muito fortes e vamos andar. Não, tem que ter aqui uma base factual dentro do possível, dentro do teu mercado ou da tua realidade. Desculpa só esta nota. Já estás a ir outra vez mais para a tua faixa de rodagem, em estratégia, planeamento e avaliação e monitorização de resultados. Olá. Obrigado, Carlos. E o digital, Tiago, sendo uma forma muito, muito prática, quem não está no digital não existe hoje em dia. Ou seja, eu acho que pode ser um complemento, não? Ou seja, cada vez mais nós vemos empresas que se apoiam no digital e principalmente os comerciais, também tendo passado um bocadinho pela área automóvel, nunca trabalhando na área comercial, mas daquilo que eu ouvindo, os próprios comerciais cada vez foram mais olhando para o digital com o passar do tempo,
como uma ferramenta que os possibilitou de ajudar, não é? Várias CRMs, as próprias leads que iam cair no CRM, eles terem a noção da qualificação dessas leads, que era mais ou menos importante, e o facto de saberem mais informações sobre o utilizador antes deles entrarem nos concessionários ajudava-os a trabalhar melhor, por exemplo. A maior parte das pessoas trabalhando nesta área e começando a perceber bem daquilo que se está a falar, começa a ver que isto é um enorme aliado no seu dia-a-dia. Nós, a nível do digital, no nosso caso em específico, por exemplo, nós olhamos para o digital como um complemento. Há empresas, dois casos engraçados, muitas vezes as pessoas dizem o e-commerce é um canal mais barato do que o espaço físico. Eu conheço empresas onde o e-commerce é mais caro do que o físico, com o objetivo de levar as pessoas ao espaço físico. Porque, como o Carlos e o Sérgio estão a defender, as pessoas são o mais importante e bons comerciais vêm de estudar mais alguma coisa. O que é que eu acho, acima de tudo? Acho que a grande parte das empresas começa-se a consciencializar para o e-commerce numa vertente a longo prazo. No sentido de, ok, o Covid, como todos sabem, veio impulsionar o comércio eletrónico entre 5 a 10 anos, daquilo que se esperava daqui a algum tempo, mas acima de tudo a maior parte das pessoas sabe que, ok, isto não é para mudar tudo para o digital, é apenas uma pequena adaptação, é mais um braço da estratégia que podemos ter. E por isso é que os investimentos para digital aumentaram muito durante os últimos tempos. A grande dificuldade, eu acho também muitas vezes, é o que é que, como o Carlos dizia, o que é que nós vamos medir? O que é que nós vamos medir no digital? Serão só vendas? Serão primeiros contactos? Serão a influência do canal online nas vendas também em espaços físicos? E acho que isso também é preciso ter em consideração. Esta jornada do utilizador, que antigamente começava provavelmente num concessionário e terminava lá, hoje em dia há estudos da Google que mostram que comprar um automóvel tem entre 60 a 90 touchpoints, offline, online e por aí fora. E só mostra que cada vez mais as pessoas têm necessidades rápidas, pesquisam sobre elas. E nós temos que estar nos dois sítios para conseguir satisfazer essas necessidades. Então aqui utilizas a estratégia do Carlos para integrar as duas dimensões, ou seja, tem que haver uma estratégia concertada entre aquilo que é o online, o offline, o e-commerce e a venda presencial, mas sempre com a tónica sempre presente nas pessoas e na sua capacitação. Íamos então agora de seguida, continuo a manter aqui, as pessoas não estão a desistir, portanto mantenha-se no nosso webinar, de resto com esta trilogia de oradores não poderia ser de outra forma. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação, pelos vossos contributos. Vamos já voltar a mais pelo menos mais uma questão final, mas então íamos passar agora ao sorteio de 2 livros. Vamos sortear 2 livros de 2 dos nossos formadores do programa executivo em vendas. O Sérgio Almeida teve a amabilidade, portanto, de dar a possibilidade de sortearmos aqui o seu livro, Lemon. Portanto, Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Será uma versão autografada, portanto, mais aqui um trabalho para o Sérgio Almeida nos facultar, autografar e dirigir o livro, portanto, e outro livro, Inteligência Emocional, do Paulo Moreira, que também é outro dos nossos formadores do programa executivo em vendas. Portanto, eu vou pedir aqui ao nosso assistente virtual, neste caso está aqui ao meu lado, é presencial, o Fernando. Fernando, obrigado também aqui pelo teu suporte, para sortearmos o primeiro livro. Pode pôr, isto parece aqui a roda da sorte, Fernando. Top, toda colorida. Vamos então sortear o primeiro livro, o livro do Sérgio Almeida, Lemon. Está aqui no meio, é o Pedro. Quem está, portanto, aqui inscrito só com o nome de Pedro, antes de mais os meus parabéns. Vai ter aqui um exemplar autografado do livro do Sérgio Almeida. O que ia pedir ao Pedro era que, se possível, primeiro indicasse aqui no bate-papo que continua aqui online e que depois nos enviasse, por favor, para o e-mail anjosformacão@anjos.pt. O Fernando também irá colocar aqui depois no bate-papo o endereço de e-mail para onde deverá enviar
a sua morada para podermos fazer chegar esta oferta e os meus parabéns. E vamos seguir então também sortear o livro Inteligência Emocional. Pedro, se novamente vamos repetir a rodagem da roda, porque haveria aqui qualquer coisa que estaria mal se você ganhasse 2 vezes o livro. Portanto, Pedro, sou eu e estou aqui. Ok, o Pedro já nos está a responder, portanto está cá. E temos agora, portanto, o vencedor do livro Inteligência Emocional para a Inês Alves. Obrigado, Inês. Digo-lhe exatamente a mesma coisa que estava a referir ao Pedro. Se podia também confirmar que continua aqui connosco e depois enviar-nos um e-mail para o endereço de e-mail que o Fernando irá aqui disponibilizar com a indicação da morada para fazermos chegar esta versão também autografada do livro do Paulo Moreira, Inteligência Emocional. Portanto, isto, Sérgio, são 2 livros ligados à área comportamental que efetivamente demonstram aquilo que é a importância que esta componente hoje tem ao nível empresarial. Portanto, aquele estudo que mencionaste, isso tem vindo a acompanhar os mesmos, portanto são estudos que saem anualmente, e as competências comportamentais de ano para ano que passa ganham mais terreno, mais importância relativamente àquilo que são as denominadas competências técnicas. Para quem não ganhou nenhum livro, teríamos que ter aqui também alguma oferta, alguma surpresa para os participantes. E, portanto, para quem não teve a sorte de ficar com um exemplar autografado do livro, e porque também estamos aqui na presença de 3 dos nossos formadores do nosso programa executivo em vendas, também vos deixar aqui esta possibilidade de iremos facultar a todos os participantes, a todas as pessoas que nos estão agora aqui a assistir online, não àqueles que se inscreveram, mas àqueles que estão hoje aqui a partilhar este final de tarde connosco, a possibilidade de se inscreverem no nosso programa executivo em vendas, se inscreverem até ao final desta semana com um desconto de 10%. É um programa executivo exatamente que centra também aquilo que é o seu direcionamento para esta integração destas 3 grandes dimensões que hoje integram a capacitação na área de vendas, a parte da estratégia e do planeamento, uma estratégia, como diz o Carlos, com números, com data, com informação, que integra a parte digital, que sem dúvida também é uma componente hoje em dia absolutamente fundamental numa estratégia de vendas, e também integra aqui um conjunto de vários módulos direcionados para a dimensão comportamental, exatamente porque a relação de vendas é uma relação humana, é uma relação entre pessoas, e portanto a questão do comportamento não poderia deixar de ser ter um peso significativo naquilo que são os módulos que temos no nosso programa. O Fernando também irá partilhar aqui no nosso bate-papo o link onde podem consultar a informação do programa. É um programa que irá desenvolver-se em formato presencial aqui no Porto, mas também em live stream para todas as outras regiões do país. Portanto, poderão assistir à formação como se estivessem em sala de aula partilhada, integrando a formação. E, portanto, as pessoas que nos estão hoje aqui a assistir, que estão aqui hoje connosco a assistir a este webinar, terão aqui a possibilidade de se inscrever. O Fernando já está aqui a consultar o programa, já está aqui a partilhar, peço desculpa, o link, irá partilhar também o código de desconto que podem utilizar para então usufruir, se quiserem frequentar este programa, se inscreverem até ao final desta semana com um desconto de 10% com o cupom que ele acabou de facultar. Okay? E porque também estamos a falar sobre este programa, e para concluir as vossas intervenções, enquanto formadores desta temática, enquanto formadores que colaboram connosco, é primeiro um agrado tremendo poder ter profissionais da vossa competência, profissionais com o vosso know-how prático de exercício da atividade na prática das empresas, e ia-vos pedir também que agora no final, para depois também termos aqui um tempinho para a colocação de perguntas por parte dos nossos participantes, de terminar fazendo esta ligação aos desafios, às competências que são necessárias para a área de vendas, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista
da estratégia, do planeamento e do ponto de vista do digital, o que é que cada um de vocês irá, assim de uma forma também pragmática, irá abordar no módulo e que tipo de competências é que irão ser, portanto, abordadas no módulo que ministram no nosso programa executivo em vendas. Irei começar agora então por ti, Tiago. A nível digital, obviamente, tínhamos muita coisa para falar, como tu sabes, mas vamos fazer uma pequena overview do início da estratégia digital, como é que as marcas normalmente fazem para se posicionar, e vamos andar a falar um pouco sobre alguns dos canais ou dos meios mais importantes em qualquer estratégia. Vamos ver um pouco sobre como é que as marcas têm tirado proveito para construir as suas bases de dados e aumentar a sua relação com os consumidores de forma mais próxima, falando um bocadinho nesta questão de, principalmente nesta edição da eliminação dos third-party cookies a partir de 2023 e como é que isso vai influenciar o fim, entre aspas, da publicidade digital como a conhecemos, e vamos ficar muito mais dependentes das bases de dados próprias e daquilo que é nosso. Vamos falar também um bocadinho sobre que canais escolher. Isto significa também para Portugal e para o resto do mundo, e ver também coisas como meios de pagamento, transportadoras, línguas, tipos de moeda, câmbios e por aí fora, impactam tudo aquilo que está relacionado com vendas na internacionalização, também a nível digital, como começar a vender através de marketplaces sem ter um e-commerce ou sem qualquer investimento, e estas são algumas das coisas que vamos ver, mas vamos também pôr mãos na massa e ver como é que se começa a trabalhar publicidade digital para que qualquer pessoa desse lado consiga entender que eu sozinho posso começar a trabalhar. Obrigado, Tiago, por essa partilha. Carlos, teu é um dos primeiros módulos, planeamento de estratégia com muita informação, com muitos dados. Obrigado, Nuno, mais uma vez. Deixa-me lá fazer mais um comentário. Não sei. Como coordenador do programa, primeiro, reforçar as tuas palavras. Eu acho mesmo que é uma honra termos o painel que nós temos de formadores, e existe aquele clichê de que isto é um programa de pessoas para pessoas, mas eu diria que isto é um programa de vendedores para vendedores. Portanto, todos nós aqui já fomos vendedores, quer vendedores de produto, quer vendedores de imagem, ou vendedores de marca ou de mensagens. E, portanto, eu diria que o grande aporte deste programa é que nós aqui, isto não é um programa académico no sentido estrito do termo, é um programa de experiências. Portanto, as pessoas aqui vão ver casos reais, com soluções reais e com resultados reais. O que correu melhor e o que correu pior. Portanto, tenho muito orgulho em afirmar que todos os nossos formadores têm esse cuidado, porque também têm essa experiência e têm esse passado. E acho que têm técnicas de comunicação e têm uma energia positiva excelente que conseguem passar esta mensagem e conseguem, no fundo, energizar. Dito isto e feito esta introdução, obviamente nós começando com estratégia e planeamento, e como já aqui falamos, primeiro, e não sendo, obviamente, se eu acho que o programa não é académico, muito menos eu sou e muito menos o meu módulo também é. Portanto, mas temos sempre que dar um bocadinho o que é estratégia, porque aqui demasiados, na minha opinião, complica-se demasiado a palavra estratégia, e o que é planeamento. Começamos só pelo conceito básico de início, depois começamos a definir logo quais são os pilares base de uma estratégia de vendas, e cada vez mais estamos a focar no planeamento por aquilo mesmo que nós acabamos de dizer, e que tu até fizeste na introdução, que é cada vez mais é importante o diagnóstico. Tão importante como definir a estratégia é termos o diagnóstico correto e ir validando este diagnóstico com o reporting, que hoje em dia é fundamental nas nossas empresas, e depois adaptamos o diagnóstico e lá vai outra vez para a estratégia e para o planeamento. Portanto, mantenho e felizmente parece que os piores dias de Covid já lá vão, portanto mantenho a minha intenção de ter como convidado um diretor comercial de uma empresa de referência no nosso país, e em que também ele próprio vai apresentar um caso de sucesso em que teve um problema e que através de estratégia e depois do efetivo planeamento conseguiu encontrar a solução e quais foram os resultados que obtiveram. Portanto, mantenho essa intenção. E, portanto, estamos a falar, este programa de começar no dia 12 de abril, portanto vai até ao verão, até ao final de junho, portanto desafio também aqui a todos os nossos participantes a participarem no nosso programa. Top. Sérgio, capta-te aqui o encerramento e também será mesmo o módulo final, o teu,
coaching e PNL. O que é que são 8 horas só, eu sei, mas o que é que as pessoas irão nessas 8 horas poder usufruir daquilo que é o teu expertise nesta área? Obrigado, Nuno. 8 horas pode ser muito tempo, não é? Depende do que é que estamos a fazer. Ou pode passar muito rápido, portanto eu espero que passe muito rápido, como passou este webinar espetacular. Eu acho que aqui, ainda agora estava a ouvir os colegas e realmente há aqui um alinhamento, independentemente daquilo que fazemos, há aqui o mais importante, é o why, o porquê, o propósito. E é no fundo isto que também levamos, a exemplo do que partilhava o Carlos, estas terminologias às vezes levam-nos para outros campeonatos. O objetivo, e muito simples, é que cada um de nós possa estimular esse seu propósito interior. Vender por vender, enfim, é mais do mesmo. Não é por nós queremos vender ou ganhar dinheiro que nós vamos conseguir, então isso é muito fácil. Portanto, há que descobrir realmente qual é o trigger, qual é esse motor interior, para nós podermos ser diretores comerciais de excelência, comerciais, vendedores de excelência. E, em primeiro lugar, diria que se não existir uma pessoa de excelência, o resto vai ser difícil. Portanto, todos nós temos esse potencial, é isso que o módulo também se foca, todos nós temos uma capacidade e um talento, se quisermos, a desenvolver. Agora, o primeiro passo é querer, e também estar disponível para ganhar essas skills. Mas, como disse há pouco, competências, as skills são importantes, mas não são tudo. Toda essa estrutura de valores, da ética, gerar confiança, com base num propósito, é sem dúvida o grande, diria, o efeito diferenciador que nós precisamos de ter. Até porque há aqui, para terminar, algo muito importante. E uma vez disse isso precisamente a um colega, quando me partilhei há pouco na minha experiência como diretor comercial, durante 12 anos, em que ele estava a despachar uma entrega de um carro, de uma viatura a uma família, porque já era final de tarde, para ele já não era o primeiro, portanto estão a ver, aquilo era mais um, toma lá as chaves, está ali o comando e tal, liga ao rádio e tal, e depois ao falar com ele, perguntei porque é que ele fez aquilo, porque ele até sabia fazer as coisas bem feitas. E ele lá me deu uma desculpa, enfim, daquelas farrapadas, e eu coloquei esta questão para ele refletir. Para ele era mais um carro, mas para aquela família era um momento de grande felicidade, porque eles tinham estado a poupar durante anos e, como se sabe, agora já não é assim, hoje nós utilizamos as coisas, mas aqui há uns anos, enfim, nós queríamos que era o carro para a vida, era a casa para a vida, e aquilo para eles era um momento de família, vieram todos, estão a ver os pais, os filhos, os sogros, só faltava trazer a plantinha, os cães e os gatos, porque era para levantar o seu carro novo que eles andavam à espera há muito tempo de conseguir. E nós não temos direito, nós não temos, não devemos, enquanto comerciais, enquanto o que quer que seja, profissionais, poder estragar um momento desses, estão a ver? E porque aquele era um momento especial para aquela família. Então, temos que pensar também nisso, no fundo, e para isso, para conseguirmos pensar nos outros, temos que deixar de pensar em nós às vezes e perceber que a partir do momento em que nós colocamos as questões todas bem arrumadas, conseguimos entregar mais ao outro e conseguimos focar mais na experiência do nosso cliente. Portanto, é isso que se pode esperar. São 8 horas, mas são 8 horas muito impactantes, não tenho dúvidas, e por isso, se alguém tiver dúvidas, que se inscreva e que venha, e vai ter que aguentar até ao final para ter o último módulo comigo. Portanto, fica aqui o desafio, Nuno. Foi exatamente por isso que deixei para o fim. Exatamente. Se querem fazer o curso, têm que... Fizeste muito bem, ou não. Para frequentar o teu módulo, tem que ir até ao fim. Exatamente. Portanto, obrigado. Muito obrigado por esse teu contributo. Realmente é um programa que integra todas estas dimensões, que faz a diferença, como em tudo aquilo que nós procuramos fazer aqui na ENGE, são as pessoas que trabalham connosco, e nós temos também a felicidade, aqui ligando ao teu livro, o Roteiro para a Felicidade, o teu livro Lemon, temos a felicidade de trabalhar efetivamente não só com excelentes profissionais, mas fundamentalmente com excelentes pessoas como vocês são. E a deixar então agora aqui este espaçozinho, também estou muito satisfeito porque conseguimos cumprir aqui com o nosso timing, portanto são 17h52, temos então aqui um espaçozinho para colocarmos, abrir o espaço para algumas perguntas que queiram colocar aqui ao nosso painel. Está aqui, portanto, o Jorge Costa
Não sei, vocês conseguem ver no bate-papo, o Jorge Costa está-nos a dizer que trabalha aqui na área da horticultura e que os fatores de produção têm subido para o dobro e triplo. Os produtores hortícolas vendem com os preços de anos atrás e atualmente vendem a um preço muito, muito baixo, não há departamento comercial que aguente. Okay. Queres comentar, Carlos? Também estás ligado às áreas alimentares? Claro que sim. Portanto, eu estou a viver isto de perto. Portanto, nós na McDonald's, para vos dar um exemplo, este ano o preço da carne já subiu 35%. Portanto, que é uma coisa, sei lá, antiga, há 3 anos atrás subia 2, 3, 4%. Portanto, isto é uma realidade. O ponto aqui é, e não me querendo esticar muito na conversa, tu também vai dar atitude. Eu gosto mais de ver o lado positivo do que o lado negativo das coisas. Qual é a vantagem disto estar a acontecer? Isto está a acontecer em todo o mundo e a toda a gente. Portanto, e dado também o período, e como aqui o Jorge diz, o período em que nós vimos do Covid, neste momento há cada vez menos margem para a atuação daquelas empresas, vamos dizer assim, que tenham menos escrúpulos e que provoquem dumping para, no fundo, conseguir matar a sua própria concorrência. Portanto, há menos margem para isso porque o período que nós vimos já não era um período positivo. Portanto, eu ponto 1, começaria a focar no lado positivo. Isto está assim para toda a gente e em todo o mundo. Não há ninguém que neste momento possa dizer que está melhor que os outros. Ponto 2, a realidade do aumento de preços está aí e veio para ficar. Portanto, eu conheço várias pessoas, e não hoje falava com alguém sobre isso, de que provavelmente este ano vai ter 3 aumentos de preços. Já fez um em janeiro, vai fazer um agora no meio do ano e provavelmente antes do final do ano vai ter que fazer outro. Portanto, diria que temos que aumentar preço e temos que conseguir aumentar preços para não perdermos os nossos clientes, que é um bocadinho aquilo que estamos a dizer. Acho que também é importante nós apelarmos às nossas instituições e neste caso ao nosso Estado, que tem que haver aqui um grande controle da parte dos reguladores para que aquelas pessoas com práticas menos escrupulosas, como já aqui referi, sejam punidas e tenham que sair do mercado ou pelo menos sejam multadas. Portanto, eu diria que é isso. Agora, milagres não há, não é? Mas eu não vejo isto para passar de outra forma que não aumento de preços, as pessoas asfixiam. As pessoas barra negócios. Ok, obrigado. E boa sorte, Jorge Costa, para dar aí a volta com resiliência, com atitude, àquilo que são os desafios que a sua área de trabalho nesta área está a enfrentar neste momento. Temos ainda aqui mais algum tempinho para mais alguma questão que queiram colocar ao nosso painel. Podem fazê-lo ou aqui no bate-papo ou então no menu de questions and answers, se quiserem. Estava aqui a surgir mais alguma questão. Parece que não estão a surgir mais questões. Eu acho que fomos muito claros. Surgiu uma agora. Aqui uma da Susana Ribeiro. Estão a conseguir ver. Esta aparece-me aqui. Estou a ver aqui. Transformação digital, portanto, Tiago. Na área dos serviços interligados, a transformação digital prevê que possa haver uma valorização dos mesmos. Ok, boa. Obrigado. Eu acho que esta parte dos serviços são cada vez mais importantes para as empresas e acho que e principalmente para o consumidor final. Há serviços que são valorizados e há serviços que são muito desvalorizados. Vou-vos dar o exemplo de que um serviço que, na minha opinião, o e-commerce desvalorizou muito, o serviço das empresas de transporte. Em Portugal é recorrente nós vermos que acima de um determinado valor e valores muito, muito baixos, os portos são sempre gratuitos, não é? Já nos habituamos a isso enquanto cultura. E conversando com algumas empresas na área de transportes e com alguns diretores de contas, das grandes contas, eles próprios diziam, e eu também comecei a mudar esta mentalidade, que nós desvalorizamos muito alguns serviços. Ainda um cliente nos perguntava, hoje ou ontem, a dizer, se vocês fizessem mais ações de portos gratuitos, as pessoas compravam-vos mais. Ora bem, as pessoas têm que perceber que, quando se fazem ações de portos gratuitos, a empresa não deixa de os pagar. E os valores que paga por esses portos gratuitos, entre aspas, são valores muito altos, ou seja,
muitas das vezes, ao fazer portes gratuitos em 10, 15, 20 euros, e eu próprio, enquanto empresa, pergunto onde é que eles ganham dinheiro. Muitas vezes não ganham, não é? Tem outras estratégias pelo meio, de aliviar stocks, de ganhar cota, o que quer que seja. Mas a partir do momento que os utilizadores se habituam àquilo, depois dificilmente se vão habituar a andar para trás. Então por isso é que eu digo, há serviços que são valorizados, mas também temos que ter cuidado nesta parte da transformação digital, que há muitos serviços que deixam de ser desvalorizados. Porque o cliente habitua-se a receber encomenda gratuita, a receber uma encomenda, não está em casa, supostamente vai receber a encomenda daquele dia, mas não está em casa e não atende o estafeta. O estafeta vem cá outra vez, só que a empresa vai pagar uma segunda tentativa de entrega, provavelmente. Ou seja, é muito bonito, nós olhamos sempre enquanto clientes, mas só quando nós estamos no papel das empresas e passamos por aquilo é que dizemos, é assim, afinal, então pronto. Então já estou a perceber que não é assim tão simples. Ok, obrigado, Tiago. Estava aqui só a Susana Ribeiro a reforçar que estava a colocar a questão, exatamente porque acha que as empresas devem valorizar mais em termos de, não sabem aquilo que devem valorizar muito em termos de consultoria e marketing e investimento na comunicação. O Jorge Costa volta aqui a referir, mas o preço no gado no produtor está abaixo, os produtores estão a vender o gado o mais depressa possível, o preço das rações, falta de pastagens, ok? Não sei se queres só comentar alguma coisa. Carlos, também tinha aqui um comentário do Pedro que refere que a questão do cliente final poder deixar de comprar, não é? Pronto, eu vou tentar sintetizar, portanto vou começar pelo comentário do Pedro, que diz que o cliente pode deixar de comprar, não é? E depois temos o comentário do Jorge, que fala, por exemplo, do gado. José Costa. Sim, peço desculpa, do José Costa, que fala do tema do gado. Vamos lá. E também já está aqui escrito. Milagres não há, portanto já estamos a partir deste princípio. Não há dúvida que este processo inflacionista e o que nós chamamos de economia, agora está muito na berra de falar de estagflação, ou seja, adivinha-se que não vai haver grande crescimento económico, mas os preços sobem, isto dá uma perda imediata de poder de compra da parte das pessoas. Mas não há dúvida, vamos lá, que o bolo vai ser mais pequeno. O bolo, se considerarmos o bolo a nossa economia, o nosso mercado, o nosso potencial de vendas, não há dúvida que vai ser mais pequeno. Portanto, aqui lançamos o desafio, mas a nossa fatia pode ser maior. Portanto, eu penso em mim, eu nunca fui muito ligado a carros elétricos, eu tenho um carro elétrico, não há dúvida que se eu fosse vendedor de carros, neste momento tentava vender carros elétricos, por causa do preço dos combustíveis. Portanto, quando há um problema, ou quando há uma questão num determinado mercado, abre-se uma oportunidade noutro mercado. Neste caso, como estamos a falar de commodities, as pessoas não podem deixar de comer. Se calhar vão comer menos ou vão comer outras coisas. E, portanto, aqui abre-nos oportunidades e é um bocadinho isto que nós queremos trabalhar no nosso programa para outro tipo de mercados e para outro tipo de alternativas. E tudo começa, como disse muito bem o Sérgio, tudo começa dentro de nós e na atitude que nós temos perante a vida. Claro que eu sei que isto não é fácil. Então, vou ver isso. Em relação ao gado, por exemplo, já agora, construindo o preço do gado, os produtores estão a vender o gado o mais depressa possível. Posso-vos falar, na realidade, do McDonald's, que está a haver um conjunto de produtores que até estão a vender o gado mais tarde, porque agora começou a haver uma oportunidade no leite. O leite, historicamente, em Portugal nunca foi um bom negócio. Praticamente que se perdia dinheiro no leite, e se não se perdia era porque o Estado e a União Europeia subsidiavam o leite. Mas neste momento começa a haver uma oportunidade no leite, dado o aumento do preço. Portanto, onde eu quero chegar é que temos de sempre tentar, eu sei que não é fácil, e às vezes o desespero toma conta das pessoas, mas tentarmos ver qual é o prisma em termos de fatores e em termos de mercado que eu posso construir para conseguir ter mais valor para mim próprio. E volto a dizer, isto está a acontecer a toda a gente em todo o mundo, a todos os mercados. Acaba por ser uma vantagem, e não só, por exemplo, quando há aquelas crises localizadas ou num determinado mercado ou num determinado país. O aumento dos portos é muito importante no momento. A transportadora que trabalha aumentou as tarifas 2 vezes. Depois vamos ter que arranjar alternativas e se calhar também o cliente é começar a habituar-se também a ir buscar o seu próprio produto ou a sua compra ao local, e para isso se calhar podemos fazer aqui um desconto que no final do dia é mais barato para nós, dar-nos esse desconto que estar a assumir os portos. Portanto, voltamos ao diagnóstico, à correção da estratégia, à correção do planeamento. Infelizmente vamos ter que fazer isto mais vezes, ou seja, vamos ter que suar muito mais
para vender o que vendíamos antes e provavelmente a ganhar menos dinheiro. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Tentei responder a toda a gente, um bocadinho telegraficamente. Nuno, eu sei que estamos a terminar, mas eu estou aqui muito triste porque realmente ninguém quer saber das pessoas. Pá. Era exatamente isso que eu ia dizer, Sérgio, que não fizeram nenhuma pergunta mais. Ninguém quer saber destas áreas, pá, para nada. Mas também já estava a prepará-la, que é exatamente neste contexto em que o Carlos está aqui a mencionar que não é fácil, temos que, não é? Entras tu e entra a questão do comportamento, entra a questão da atitude. Não é? Claro que sim. Não, e aqui eu ia dizer, pegar no que disse o Tiago e o Carlos, né, que se complementaram, que é precisamente por isto que estas ações, e obviamente somos suspeitos porque estamos aqui a promover uma ação, não é? Mas vamos pensar noutras ações. Tudo o que seja o crescimento das pessoas, o nosso crescimento individual faz toda a diferença nesta altura. Porque reparem, a ignorância é atrevida e, portanto, se nós continuarmos a fazer da mesma maneira, se nós continuarmos a atuar da mesma forma, nós não nos vamos preparar para o mercado global. E hoje nós podemos nascer em freixo de espada à cinta, ter o nosso negócio aí, mas podemos pensar em Nova Iorque. É esta a vantagem, aquilo que o Tiago falava, o digital é também uma ponte para o mundo, não é? E, portanto, se não há esse trabalho, Nuno, interno, interior, depois é difícil. E por isso é mais pertinente do que nunca este crescimento, não é? Porque as certezas já não existem por aí. E um grande erro que se comete muitas das vezes nos negócios é achar que aquilo que nos trouxe até aqui é o que nos vai fazer seguir em frente. Quando alguém nos diz, epá, eu já tenho 30 anos disto, apetece perguntar, quando estamos à vontade até podemos perguntar, não é? Mas são 30 anos a fazer bem ou são 30 anos a fazer asneiras? Porque se eu tiver 30 anos a fazer asneiras, sou um expert a fazer asneiras, portanto, ou fazer menos bem. Então há aqui toda uma mudança e há uma complexidade muito grande que precisa deste equilíbrio. E termino com isto. Nos Estados Unidos, por força da pandemia, nestes 2 anos, mental disease, stress, depressões por aí fora, aumentaram de 11 para 40 e muitos por cento, 49, creio eu. E, portanto, este é o momento que estamos a viver. A pandemia ainda não acabou, apesar da gente não ouvir falar nela, a guerra agora estourou, e reparem que, de repente, somos nós o nosso maior travão ao negócio. E isso é por ter em conta. Obrigado. Sérgio, muitíssimo obrigado. E pegando nas tuas palavras de encerramento também e os agradecimentos, para terminar, agradecer exatamente. Deixas-me só fazer um comentário muito rápido. Sim, acho que o Carlos disse uma coisa que é quem tem muita experiência e quem vive a realidade e quem literalmente sabe o que é a realidade, que é, o Carlos dizia, vamos precisar de fazer mais para ganhar menos. E eu digo sempre isto quando estou em qualquer lado a falar de publicidade ou de digital, que é, quem trabalha nisto há muitos anos sabe que hoje em dia ganha menos e gasta mais, ou investe mais. E acho que é das coisas mais importantes que se pode retirar do mundo hoje mesmo, que é, temos que suar muito para ganhar cada vez menos. E o Carlos sabe isso, não é melhor que ninguém enquanto empreendedor com negócios físicos. E acho que isto é uma questão de mentalidade, como o Sérgio diz. E as pessoas que não têm esta mentalidade vão andar sempre ou estressadas ou infelizes, porque é a realidade. E se não aceitam a realidade, não há mesmo volta a dar. Sem dúvida, um grande insight do Carlos. Apesar de já estarmos quase aqui na fase de despedidas, porque nós nunca deixamos nenhum cliente insatisfeito, vamos ter que responder aqui às perguntas que entretanto foram surgindo. Obviamente vamos dar aqui mais uns minutinhos para terminar, até no máximo dos máximos, até às 18h10, mas gostaria que comentassem esta pergunta, que é uma pergunta muito objetiva, por parte da Andreia Melo, que trabalha na área do software, e a questão das pessoas é importante. Não compreendo quando o cliente está super motivado, a venda está quase garantida e depois deixa de atender os telefonemas, o que é que pode fazer nestas situações? Quem quer dar aqui o seu contributo? Nuno, deixa-me dar aqui uma chega comportamental. André, aqui é muito interessante porque há padrões comportamentais que já estão definidos e que, se tu os entenderes, podes perceber que tipo de cliente é que tens à tua frente. Embora o que aqui está mal para qualquer tipo de cliente, ok? Do ponto de vista dos valores e da forma de estar. Mas
existem determinados estilos comportamentais que são mais dados a isto. Portanto, têm dificuldade a dizer que não, dizem que sim a 3 ou 4, depois até se desorganizam, já trocam os nomes e as marcas, isso tudo. E, portanto, não há uma receita, mas há sinais que podes aprender a ler e podes antecipar. E podes também ter uma estratégia na relação que te pode permitir, numa conversa ou numa troca de e-mails, preparar o fecho, que é muito importante. Às vezes há medo de fechar o negócio, e isso é um padrão também que trazemos às vezes em nós, não é? E isso, agora, se quiseres saber mais, vais ter que perguntar ao Nuno como é que te inscreves no programa. Estou a brincar, mas isso acontece de uma forma muito transversal e acho que podes antecipar conhecendo um bocadinho mais os padrões. Está aqui mais 2 ou 3 pessoas a reforçar exatamente essa ideia, que é o mal instalado e que às vezes os clientes não dizem nada e que poderiam pelo menos dizer alguma coisa, não é? Ok. E eu Ficamos acho que com foi este muito bem então. respondido pelo Sérgio, não é? E também... Eu acho que foi muito bem respondido pelo Sérgio. Neste momento, esta questão, entre outras, mas no fundo, fazendo mais macro, como disse o Sérgio, a questão comportamental e do perfil de quem temos do outro lado, quer seja cliente, quer seja nosso fornecedor, é fundamental dentro do planeamento que nós temos que fazer. Portanto, tem que estar no planeamento, nós sabemos qual é o perfil da pessoa que eu vou encontrar, quais são as características dessa pessoa, como é que elas tomam uma decisão, como é que elas encaram a desilusão, como é que elas encaram o não, como é que elas encaram o sim. Portanto, cada vez mais temos que fazer este tipo de trabalho. Ias acrescentar alguma coisa também, Tiago? E é só dar a nota, Nuno, de que o tempo de resposta a esse cliente, não é? Há vários estudos que indicam que uma lead digital, quanto mais tempo se demora a dar resposta, mais difícil torna-se de fechá-la. Por isso acho que o que pode ajudar a Andreia é a celeridade neste contacto, ou seja, a lead cai, a lead está extremamente qualificada, passado 5, 10 minutos o cliente pode ter encontrado outra coisa qualquer e pode ter fechado. E a partir daí tem receio às vezes de, olha, desculpe lá, já comprei noutro sítio. Mais uma vez, 3 dimensões integradas numa resposta. Muito obrigado. Mais uma vez, é como eu digo, não canso de dizer isto, efetivamente, é um prazer enorme poder contar com a vossa colaboração enquanto profissionais, poder contar com a vossa colaboração enquanto pessoas dos nossos programas, porque efetivamente este aporte que vocês trazem do terreno, da prática, de como resolver as questões, de como fazer o tão importante auto-do-it é absolutamente fundamental. Obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade para estarem hoje aqui connosco. Muito obrigado também a todos os participantes que partilharam aqui connosco esta hora e 10 minutos, também conseguimos ser pontuais. E, portanto, ficam aqui também do lado direito o Fernando, também agradecer ao Fernando aqui a disponibilidade, que é o assistente virtual, no meu caso aqui assistente mais presencial aqui comigo ao lado. Obrigado, Fernando, que já disponibilizou também aí os links para as nossas redes sociais para nos seguirem. Tem aí informação sobre o programa e sem dúvida esta questão é absolutamente fundamental. Não há melhor investimento nesta fase, em todas elas, mas nesta fase em particular, melhor investimento do que aquele que nós possamos fazer em nós mesmos, na nossa capacitação, no reforço das nossas skills. E, portanto, a ENGE Formação está aqui para vos ajudar nesse sentido e para vos ajudar naquilo que vocês considerarem que possamos ser úteis. Aproveitem este programa ou outros, consultem este programa e já sabem, se inscreverem até ao final desta semana, poderemos contar aí com esse desconto de 10%, e para estarem pelo menos 8 horas com cada um destes fantásticos formadores que partilharam aqui este final de tarde connosco. Mais uma vez, obrigado a todos e até ao nosso próximo webinar. Fiquem bem e obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigado.